Que a paz esteja contigo, filho amado, filha querida. Respire fundo e permita que teu coração se aquiete neste momento sagrado. Se chegaste até aqui, não foi por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Cada clique, cada busca, cada movimento que te trouxe até esta oração foi orquestrado pelo coração do Pai que te ama com amor eterno. Talvez tenhas vindo carregando o peso do dia nas costas, ou quem sabe a angústia da noite passada ainda ecoe em teu peito. Talvez teus olhos estejam pesados de tanto chorar, ou tua mente acelerada de tanto pensar. Não importa o que te trouxe até aqui. O que importa é que estás aqui, e isso já é um milagre. Há algo poderoso acontecendo neste exato momento. Algo que teus olhos naturais não podem ver, mas teu espírito pode sentir. É a presença do Deus vivo se manifestando. É o toque do céu alcançando a terra através de uma simples oração. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles. E hoje somos mais que 2 ou 3. Somos uma multidão de corações famintos e sedentos da presença de Deus. Antes de prosseguirmos, quero que faças algo muito especial. Vai até os comentários agora mesmo e escreve: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Não importa quão fraca possa estar tua fé neste momento. Não importa quantas dúvidas possam sussurrar em teus ouvidos. Escreve essas palavras como uma declaração profética sobre tua vida. E se tens um pedido específico, algo que tem pesado em teu coração, compartilha conosco. Porque quando os filhos de Deus se unem em oração, montanhas se movem, portas se abrem e milagres acontecem. Esta noite, ou este dia, ou esta madrugada, não será como qualquer outro momento comum de tua vida. Esta é uma hora marcada por Deus, um tempo de visitação celestial. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que soprou o fôlego de vida nas narinas do primeiro homem, que dividiu o mar vermelho e ressuscitou Jesus dentre os mortos, está aqui contigo agora. Não como um Deus distante que observa de longe, mas como um Pai amoroso que se inclina para perto de ti, que conhece cada lágrima que já derramaste, cada sonho que carregas no coração, cada medo que te assombra nas horas silenciosas. Então fecha os olhos por um momento e permite que tua alma se renda completamente. Deixa que todas as máscaras caiam, todas as defesas se desfaçam, todos os disfarces se dissipem. Aqui na presença de Deus, tu podes ser exatamente quem és, sem fingimentos, sem performance, sem a necessidade de impressionar alguém. Ele te conhece melhor do que tu te conheces, te ama mais profundamente do que podes imaginar, e tem planos para ti mais altos do que teus pensamentos podem alcançar. Que esta oração seja como um jardim secreto, onde tua alma pode finalmente descansar, como uma fonte de água viva que mata tua sede espiritual, como um manto de paz que envolve todo o teu ser. Prepare-te, porque Deus quer fazer algo novo em tua vida, algo que começará neste momento e se estenderá pelos dias, semanas e meses que virão. A cura está a caminho, a restauração está sendo preparada, a libertação emocional está ao alcance de tuas mãos. Para esta segunda, 11 de agosto de 2025, o Senhor coloca em meu coração uma palavra poderosa, um versículo que será como uma âncora para nossa alma nesta jornada de fé. Está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Observa a profundidade desta promessa, amado. Deus não apenas tem pensamentos sobre ti, mas pensamentos específicos, pensamentos de paz. Ele não está improvisando com tua vida, não está experimentando contigo para ver no que vai dar. Ele tem um plano definido, um propósito claro, um fim esperançoso que ele quer te dar. Esta é a realidade da vida cristã, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas e sem sentido, Deus tem pensamentos de paz sobre nossa vida. Talvez neste exato momento, tu estejas passando por uma situação que te deixa confuso, questionando se Deus realmente se importa contigo, se Ele sabe o que estás enfrentando. Mas escuta bem, Ele sabe. Não apenas sabe,
mas tem pensamentos específicos sobre como resolver tua situação. Pensamentos de paz, não de aflição. Pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos que culminam em o fim que esperas, um desfecho bom, uma conclusão que te trará alegria e gratidão. Talvez tu estejas enfrentando dificuldades financeiras e parece que não há solução à vista. As contas se acumulam, as oportunidades parecem escassas e o desespero bate à porta. Mas lembra-te, Deus tem pensamentos de paz sobre tuas finanças. Ele já sabe como prover, já vê a porta que vai se abrir, já preparou a oportunidade que está a caminho. Ou quem sabe tu estejas lidando com problemas de saúde, com diagnósticos que te assustaram, com dores que parecem não ter fim. Mas Deus tem pensamentos de paz sobre teu corpo, sobre tua cura, sobre teu bem-estar. Ele já vê tua restauração, já planeja teu testemunho de vitória sobre essa enfermidade. Talvez sejam os relacionamentos que estão te causando dor, filhos que se afastaram, casamento que esfriou, amizades que se desfizeram. Mas Deus tem pensamentos de paz sobre teus relacionamentos. Ele sabe como tocar corações, como quebrantar orgulho, como restaurar o que parecia perdido para sempre. Este versículo se torna ainda mais poderoso quando entendemos que quem fala é o Criador do universo, aquele que formou cada estrela e conhece o nome de cada uma delas. Não são palavras vazias de um homem tentando nos consolar, mas a declaração firme do Deus que não pode mentir, que cumpre todas as suas promessas. E observa que ele diz, eu bem sei. Não é um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo, íntimo, completo. Ele conhece cada detalhe da tua situação, cada nuance do teu coração, cada lágrima que já derramaste. E apesar de conhecer tudo, inclusive tuas falhas, teus erros, tuas fraquezas, ainda assim tem pensamentos de paz sobre ti. Quando Jesus andava pela terra, ele demonstrou fisicamente estes pensamentos de paz de Deus. Quando encontrou a mulher samaritana no poço, rejeitada pela sociedade, ele teve pensamentos de paz sobre ela e a transformou em uma evangelista. Quando viu Zaqueu na árvore desprezado por ser coletor de impostos, ele teve pensamentos de paz sobre ele e revolucionou sua vida. Quando Pedro o negou 3 vezes, Jesus já tinha pensamentos de paz sobre a restauração dele. Da mesma forma, não importa o que tenhas feito no passado, não importa quão longe tenhas te afastado, não importa quantas vezes tenhas falhado, Deus ainda tem pensamentos de paz sobre tua vida. Pensamentos de restauração, de segunda chance, de recomeço, de propósito renovado. Esta promessa não é apenas para os dias fáceis, quando tudo está correndo bem e os céus estão azuis. Esta promessa é especificamente para os momentos difíceis, para os vales escuros, para as noites longas da alma. Quando não conseguires ver o sol, lembra-te, o sol não deixou de existir, apenas está temporariamente encoberto pelas nuvens. E o mesmo Deus que comanda o sol está contigo na escuridão. Por isso, que esta palavra se torne como um decreto profético sobre tua vida. Que ela ecoe em teu coração quando as águas se agitarem. Que ela ressoe em tua mente quando os rios ameaçarem te arrastar. Que ela seja tua confissão de fé quando o fogo parecer intenso demais para suportar. Tu não estás sozinho. Tu nunca estiveste sozinho e nunca estarás sozinho. O Deus que fez esta promessa, há mais de 2.500 anos atrás, ainda está vivo, ainda está no trono, e ainda está cumprindo suas promessas na vida daqueles que confiam nele. Agora, meu querido, minha querida, chegou o momento de abrir as mãos. Não apenas as mãos físicas, mas as mãos da alma, as mãos do coração, as mãos do espírito. Por tanto tempo carregaste pesos que não eram teus para carregar, assumiste responsabilidades que ultrapassavam tuas forças. Tentaste controlar situações que estavam muito além do teu alcance humano. Vamos fazer juntos uma oração de entrega profunda e verdadeira. Não uma entrega superficial, daquelas que fazemos nos momentos de desespero e depois voltamos a pegar de volta quando a situação melhora um pouco. Mas uma entrega genuína, nascida da compreensão de que somos seres limitados, servindo a um Deus ilimitado,
Senhor Jesus, neste momento sagrado, eu reconheço diante de Ti minha humanidade. Reconheço que muitas vezes tentei ser Deus da minha própria vida, planejando cada passo, controlando cada resultado, carregando ansiedades que me roubaram o sono e a paz. Hoje eu entrego a Ti todos os meus medos. Entrego a Ti, Senhor, o medo do amanhã. Esse medo que me faz perder o hoje, que me rouba a alegria do presente porque estou preocupado com um futuro que ainda nem chegou. Tu disseste que cada dia tem suas próprias preocupações e que não devo me inquietar pelo dia de amanhã. Então hoje eu escolho confiar que Tu tens o amanhã em Tuas mãos. Entrego a Ti todas as minhas dúvidas. Essas dúvidas que me assaltam nas horas silenciosas da madrugada, que me fazem questionar Tua bondade quando as coisas não saem como planejei. Entrego a Ti as dúvidas sobre Teu amor por mim, sobre Teus planos para a minha vida, sobre Tua capacidade de resolver os problemas que parecem impossíveis aos meus olhos humanos. Entrego a Ti todos os meus planos. Sim, Senhor, até mesmo aqueles planos que considero bons, nobres e necessários. Reconheço que meus pensamentos não são Teus pensamentos, e meus caminhos não são Teus caminhos. Como os céus são mais altos que a terra, assim são Teus caminhos mais altos que os meus caminhos. Por isso tomo meus planos, meus sonhos, minhas aspirações e os coloco em Tuas mãos, pedindo que Tu os transformes segundo Tua perfeita vontade. E entrego a Ti, Pai, todas as minhas preocupações, essa carga pesada que tenho carregado sobre os filhos, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a saúde. Tu dissestes que devo lançar sobre Ti toda a minha ansiedade porque Tu cuidas de mim. Então aqui estão elas, Senhor. Uma por uma, eu as coloco aos pés da cruz. Reconheço, ó Deus, que sou limitado. Limitado em minha compreensão, limitado em minha capacidade, limitado em minha visão. Não posso ver o quadro completo da minha vida como Tu vês. Não posso entender os porquês de todas as situações que enfrento. Não posso controlar as ações de outras pessoas, nem os resultados de todas as minhas escolhas. Mas Tu, Senhor, és ilimitado. Tua compreensão é infinita. Tua capacidade não tem fim. Tua visão abrange não apenas o presente, mas o passado e o futuro. Tu vês começos e términos, causas e efeitos, conexões e propósitos que estão muito além da minha percepção humana. Por isso eu me rendo a Ti completamente. Não uma rendição de derrota, mas uma rendição de confiança. Como uma criança pequena que para de tentar carregar uma mala pesada e simplesmente a entrega nas mãos fortes do Pai, assim eu entrego minha vida em Tuas mãos poderosas. Leva-me, Senhor, para além da minha zona de conforto se for necessário. Quebra em mim tudo o que precisa ser quebrado. Molda-me como o oleiro molda o barro. Remove de minha vida tudo o que é obstáculo para Teus propósitos. E acrescenta tudo o que falta para que eu me torne a pessoa que Tu sonhaste que eu fosse, desde antes da fundação do mundo. Eu confio em Tua graça, Senhor. Essa graça maravilhosa que não depende dos meus méritos, dos meus esforços ou da minha perfeição. Graça que me alcança quando estou no fundo do poço e me levanta. Graça que me perdoa quando falho e me restaura. Graça que me fortalece quando estou fraco e me capacita além das minhas próprias forças. Eu confio em Tua fidelidade. Tu nunca falhaste com nenhum dos Teus filhos ao longo da história. Tu foste fiel com Abraão quando ele teve que deixar sua terra. Tu foste fiel com José quando ele estava na prisão injustamente. Tu foste fiel com Davi quando ele era perseguido pelo rei Saul. Tu foste fiel com Daniel na cova dos leões. E da mesma forma, eu sei que serás fiel comigo. Senhor, eu declaro neste momento que Tu és o Senhor da minha vida, não apenas nas segundas, mas em todos os dias da semana, não apenas nos momentos de oração, mas em cada momento do meu dia, não apenas nas decisões espirituais, mas em todas as decisões que preciso tomar. Tu és Senhor do meu trabalho, da minha família, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha saúde, dos meus sonhos. E porque Tu és Senhor,
Eu posso descansar. Posso dormir em paz sabendo que tu não dormes nem cochila. Posso enfrentar cada novo dia, sabendo que tu já foste adiante de mim preparando o caminho. Posso caminhar pelas águas turbulentas, sabendo que tu estás comigo. Posso passar pelo fogo sabendo que tu me protegerás das chamas. Que esta entrega não seja apenas de palavras, mas de coração. Que ela se manifeste na minha forma de viver, de reagir às circunstâncias, de tratar as pessoas, de tomar decisões. Que todos vejam em mim uma pessoa que realmente confia em ti, não apenas fala sobre confiar. Amém e amém. Há algo profundamente sagrado acontecendo na simplicidade dos teus dias, meu irmão, minha irmã. Enquanto vives a rotina que pode parecer comum e ordinária, Deus está tecendo milagres silenciosos ao teu redor. Ele não se manifesta apenas nos grandes momentos, nos cultos especiais, nos congressos e conferências. Ele está presente na tua primeira xícara de café pela manhã, quando ainda és apenas tu, e o silêncio da casa que desperta. Pensa neste momento. Tu, segurando uma xícara morna entre as mãos, sentindo o vapor subir e tocar teu rosto, enquanto os primeiros raios de sol entram pela janela. Parece comum, mas, na verdade, é um milagre. Cada grão de café que chegou até tua mesa passou por uma jornada incrível. Nasceu em uma terra distante, foi cuidado por mãos trabalhadoras, processado, transportado através de continentes e finalmente chegou a ti. E tu estás ali, respirando, com um coração que bate sem que precises pensar nisso, com olhos que veem a beleza da manhã, com mãos que sentem o calor da xícara. Deus está ali, no meio daquela simplicidade toda. Ele está contigo no caminho para o trabalho, quando diriges pelas ruas conhecidas, ou quando esperas o transporte público. Talvez tenhas pressa, talvez estejas preocupado com as tarefas do dia, mas Deus está ali. Ele vê quando decides ser gentil com o motorista que te fechou no trânsito. Ele sorri quando cumprimentas o porteiro do prédio com sinceridade. Ele se agrada quando ofereces teu lugar no ônibus para alguém que precisa mais do que tu. Estes são momentos santos disfarçados de rotina. E nas longas horas de trabalho, quando as tarefas se acumulam e o cansaço começa a pesar, Deus não te abandona. Ele está na sabedoria que recebeste para resolver um problema complexo. Está na paciência que encontraste para lidar com aquele cliente difícil. Está na força que surge do nada quando pensavas que já não tinhas mais energia. Cada pequena vitória no trabalho, cada momento em que conseguiste manter a calma em meio ao caos, cada vez que escolheste fazer o bem mesmo quando ninguém estava vendo, ali estava a mão de Deus te sustentando. E quando chega a noite, e tu voltas para casa carregando o peso do dia nos ombros, Deus caminha contigo. Ele vê tua fadiga, conhece tuas frustrações, entende tuas preocupações. Ele está presente no alívio que sentes ao abrir a porta de casa, no abraço que recebes daqueles que te amam, no momento em que finalmente podes tirar os sapatos e descansar. Mas e quando a noite não traz descanso? E quando, em vez de paz, ela traz insônia? Quando tua mente não consegue parar de girar, revisando os erros do dia, preocupando-se com o amanhã, lembrando de coisas que preferirias esquecer? Mesmo ali, especialmente ali, Deus está presente. Ele não te deixa sozinho nas horas escuras da alma, nas madrugadas de insônia, quando o mundo dorme e tu estás desperto com teus pensamentos. Lembra-te de que Deus também está desperto. Ele nunca dorme, nunca cochila, nunca tira folga da sua vigília sobre tua vida. Quando não conseguires dormir, conversa com Ele. Conta-lhe sobre tuas preocupações, teus medos, tuas ansiedades. Ele não se cansa de ouvir, não tem pressa para ir embora, não tem outros compromissos mais importantes do que estar ali contigo na escuridão. Deus está presente no silêncio da tua casa, quando todos já foram dormir, e tu ficas sozinho com teus pensamentos. Ele conhece aquele momento específico do dia em que a solidão aperta o peito, mesmo quando estás rodeado de pessoas. Ele entende a saudade que às vezes aperta o coração sem um motivo aparente. Ele sabe por que certas músicas te fazem chorar, porque certas lembranças ainda doem,
Por que alguns lugares ainda trazem nostalgias que preferias não sentir? E quando acordas no meio da noite com aquela sensação indefinível de inquietação, quando o coração dispara sem razão aparente, quando a ansiedade te visita na madrugada como um ladrão que vem roubar teu descanso, lembra-te, tu não estás sozinho. Deus está ali na escuridão do quarto, mais próximo de ti do que tua própria respiração. Ele envolve tua cama como um manto de proteção. Cobre teu sono como as asas de uma águia que protege seus filhotes. A presença de Deus no cotidiano não é sempre dramática. Não vem sempre acompanhada de sinais sobrenaturais óbvios. Ela é muitas vezes suave como uma brisa, delicada como o orvalho da manhã, silenciosa como a luz que vai chegando devagar no amanhecer. É uma presença que se percebe mais com o coração do que com os olhos, mais com a fé do que com os sentidos naturais. Ela está no perdão que conseguiste conceder a quem te feriu, na força que encontraste para continuar quando tudo parecia perdido, na porta que se abriu exatamente quando precisavas de uma oportunidade, na pessoa certa que apareceu no momento certo com a palavra certa, no livramento que aconteceu sem que nem percebesses o perigo, na cura gradual que veio chegando devagar, dia após dia, na provisão que surgiu de forma inesperada quando os recursos estavam acabando. Deus está presente nos detalhes que passam despercebidos, no sorriso de uma criança que alegra teu coração, no pôr do sol que contemplas da janela do ônibus, no perfume da flor que sentes ao passar por um jardim, na ligação de um amigo bem na hora em que precisavas conversar, no livro que encontras numa livraria e que traz exatamente a mensagem que teu coração precisava ouvir. E quando as coisas não saem como planejaste, quando os dias são difíceis e as circunstâncias são desafiadoras, Deus também está presente. Ele não está apenas nos momentos bons. Ele caminha contigo pelo vale da sombra da morte. Ele prepara a mesa na presença dos teus inimigos. Ele unge tua cabeça com óleo mesmo quando estás enfrentando oposição. A vara e o cajado dele te consolam mesmo nas horas mais escuras. Por isso, que teus olhos se abram para perceber o sagrado no comum. Que teu coração se torne sensível à presença divina na simplicidade. Que cada dia seja uma oportunidade de descobrir uma nova faceta do amor de Deus, manifestado na tua rotina. Porque Ele prometeu estar contigo todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele é fiel às suas promessas. A paz que buscas não está num lugar distante, numa experiência mística que ainda não tiveste. Ela está disponível aqui e agora, no meio da tua vida real, com todos os seus desafios e suas simplicidades. É uma paz que vem como um manto que envolve teu corpo cansado, depois de um dia longo de trabalho, como uma cobertor quente que te acolhe quando o frio aperta, como um abraço divino que te sustenta quando o espírito está abatido. Esta paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da certeza de que és amado, de que tens valor, de que tua vida tem propósito, de que não importa o que aconteça, Deus está contigo. É uma paz que passa do entendimento, que não consegues explicar com lógica humana, mas que podes experimentar pela fé. Que esta paz seja tua porção diária. Que ela te acompanhe no café da manhã e na janta da noite. Que ela esteja presente nas reuniões de trabalho e nos momentos de lazer. Que ela te visite nos sonos tranquilos e te consoler nas noites de insônia. Que ela seja como o ar que respiras, constante, essencial, dada por Deus como um presente de cada dia. Agora, meu querido, quero que pares por um momento e olhes para trás, não com tristeza pelas oportunidades perdidas ou pelos erros cometidos, mas com gratidão pela fidelidade de Deus que tem te acompanhado em cada passo da jornada. Há tantas bênçãos que passam despercebidas, tantos milagres que consideramos coincidência, tantas provisões que recebemos como se fossem nossa por direito. Comecemos pelo mais óbvio e ao mesmo tempo mais extraordinário. Tu estás vivo. Teu coração bateu aproximadamente 100.000 vezes desde que acordaste hoje, sem que precisasses lembrá-lo de bater, sem que tivesses que enviar comandos conscientes para ele. Teus pulmões processaram milhares de litros de ar, filtrando oxigênio,
e eliminando dióxido de carbono numa dança perfeita que mantém tua vida. Teus rins trabalharam incansavelmente filtrando teu sangue. Teu fígado processou tudo que comeste e bebeste. Teu cérebro coordenou milhões de operações simultâneas. Tudo isso sem que precisasses pensar nisso. Não é um milagre? E quantas vezes saíste de casa e voltaste em segurança? Quantas vezes pisaste na rua sem ser atropelado? Quantas vezes o carro funcionou perfeitamente? Os freios responderam quando necessário. O caminho se abriu quando parecia bloqueado. Quantas vezes foste preservado de acidentes que nem chegaste a saber que quase aconteceram? Anjos do Senhor acamparam ao teu redor sem que os visses, te protegendo de perigos que tua mente natural nem consegue imaginar. Lembra-te das vezes que o dinheiro parecia insuficiente, mas de alguma forma chegou até o fim do mês. Das vezes que a comida se multiplicou na panela de forma inexplicável. Das contas que foram pagas mesmo quando fazias as contas e não batia. Da ajuda inesperada que chegou bem na hora do aperto. Do trabalho que apareceu quando o desemprego batia à porta. Da oportunidade que surgiu quando as portas pareciam todas fechadas. Agradeço a Ti, Senhor, pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis. Pelas que reconhecemos como vindas de Tua mão, e pelas que atribuímos à sorte ou ao acaso, mas que na verdade são manifestações do Teu amor e cuidado por nós. Obrigado pelas manhãs em que acordamos dispostos e pelas manhãs em que acordamos cansados, mas ainda assim com força suficiente para enfrentar o dia. Obrigado pela família, Senhor. Mesmo com todas as suas imperfeições, conflitos e desafios, obrigado por não estarmos sozinhos no mundo. Obrigado pelos pais, mesmo que não tenham sido perfeitos, mas que fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham. Obrigado pelos filhos, que nos ensinam sobre amor incondicional e nos mantêm jovens de espírito. Obrigado pelos irmãos, mesmo quando brigamos, porque eles são companheiros de jornada, que conhecem nossa história desde o começo. Obrigado pelos amigos verdadeiros, Senhor. Aqueles poucos que permanecem ao nosso lado tanto nos dias de festa quanto nos dias de luto, que celebram nossas vitórias sem inveja e choram nossas dores como se fossem suas, que nos falam a verdade mesmo quando dói e que nos amam apesar de conhecerem nossos defeitos. Obrigado por estas almas raras que tornam a jornada da vida menos solitária. E obrigado, Pai, até mesmo pelas dificuldades que enfrentamos. Sei que pode parecer estranho agradecer pelos problemas, mas reconheço que foi através deles que crescemos, amadurecemos, desenvolvemos compaixão pelos outros. Foi nas crises que descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos. Foi nas perdas que aprendemos o valor das pessoas. Foi nas enfermidades que compreendemos a preciosidade da saúde. Foi nas necessidades financeiras que experimentamos tua provisão sobrenatural. Obrigado pelos empregos que tivemos, pelos chefes que suportamos, pelos colegas que nos ensinaram paciência. Obrigado pelas casas onde moramos, por simples que fossem, porque sempre tivemos um teto sobre nossa cabeça. Obrigado pelas refeições, mesmo as mais simples, porque nunca ficamos realmente com fome. Obrigado pelas roupas que temos, pelos sapatos que calçamos, pela cama onde dormimos. Mas há também os milagres que só Tu e nós sabemos que aconteceram, Senhor. Aquela vez que estavas dirigindo cansado e quase dormiste ao volante, mas algo te despertou bem na hora da curva perigosa. Aquela vez que teu filho pequeno quase se machucou seriamente, mas por um segundo a atenção te foi chamada para ele. Aquela vez que quase tomaste uma decisão que mudaria toda a tua vida de forma negativa, mas algo te fez reconsiderar. Lembra-te dos livramentos que não foram dramatizados, que não viraram testemunho público, mas que foram reais. Das curas que vieram de forma gradual, tão sutil que quase pensaste que foi natural. Das reconciliações que aconteceram de forma inesperada depois de anos de relacionamentos quebrados. Das portas que se abriram através de pessoas que nem eram crentes, mas que Deus usou para te abençoar. Agradeço, Senhor, pelos momentos de alegria pura que experimentamos, pelo riso gostoso das crianças que alegra nosso coração, pelos momentos de contemplação da natureza que nos encheram de paz,
pelas músicas que tocaram nossa alma de forma inexplicável, pelos livros que chegaram às nossas mãos no momento certo com a mensagem exata que precisávamos ouvir, pelos filmes que nos fizeram rir, até doer a barriga, ou que nos fizeram chorar lágrimas libertadoras. Obrigado pelos pôr do sol que paramos para admirar, mesmo com toda a correria do dia, pelos amanheceres que testemunhamos, seja por insônia ou por acordar cedo, mas que nos lembraram de que cada dia é uma nova oportunidade. Pelas noites estreladas que nos fizeram sentir pequenos diante da imensidão do universo, mas ao mesmo tempo especiais, por sabermos que o Criador de tudo isso nos conhece pelo nome. Eu quero ensinar teu coração, meu irmão, minha irmã, a perceber os milagres diários que Deus opera ao teu redor. Não são apenas os milagres grandes e evidentes, mas os pequenos e sutis que acontecem constantemente. O milagre de uma palavra de encorajamento que chegou exatamente quando estavas desanimado. O milagre de uma ligação telefônica de alguém que fazia tempo que não falava contigo, mas que telefonou justamente no dia em que te sentias sozinho. O milagre do semáforo que abriu no momento certo para que não chegasses atrasado ao compromisso importante. O milagre da vaga de estacionamento que apareceu bem na frente do local onde precisavas ir. O milagre do ônibus que chegou rapidamente quando estavas com pressa. Parecem pequenas coisas, mas são sinais de que Deus cuida até dos mínimos detalhes da tua vida. O milagre da inspiração que veio quando estavas sem ideias para resolver um problema. O milagre da força física que apareceu quando pensavas que já não aguentavas mais. O milagre da paciência que surgiu quando estavas no limite da tua tolerância. O milagre das palavras certas que saíram da tua boca numa conversa difícil. Palavras que nem sabias que conhecias. Ensina o teu coração a louvar mesmo em meio à luta, porque é exatamente ali que o louvor se torna mais poderoso. Quando tudo está bem, é fácil louvar. Quando a saúde está boa, o dinheiro está sobrando, os relacionamentos estão harmoniosos, o louvor flui naturalmente. Mas quando as circunstâncias estão adversas, quando os problemas se acumulam, quando as soluções parecem distantes, é ali que o louvor se torna um ato de fé, uma declaração profética, uma demonstração de confiança que vai além do que os olhos podem ver. Foi no cárcere, com os pés no tronco, que Paulo e Silas louvaram a Deus de tal forma que um terremoto abalou a prisão e as portas se abriram. Não era um lugar confortável para louvar. Não eram circunstâncias favoráveis para cantar hinos. Mas foi exatamente ali, no meio da adversidade, que o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária. Talvez neste momento tu estejas no teu próprio cárcere. Pode ser o cárcere da doença que limita teu corpo. Pode ser o cárcere das dívidas que limitam tuas escolhas. Pode ser o cárcere da depressão que limita tua alegria. Pode ser o cárcere de um relacionamento difícil que limita tua paz. Mas lembra-te, é possível louvar mesmo ali. E quando louvares no cárcere, terremotos espirituais começam a acontecer. Obrigado, Senhor, pela esperança que não morre. Mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário, algo dentro de nós continua esperando. Mesmo quando os médicos dão diagnósticos sombrios, algo dentro de nós continua crendo na possibilidade da cura. Mesmo quando as contas não fecham, algo dentro de nós continua acreditando na provisão. Mesmo quando os relacionamentos estão quebrados, algo dentro de nós continua esperando pela restauração. Esta esperança não vem de nós mesmos. Ela é um presente de Deus, uma centelha divina que Ele colocou dentro de cada ser humano. Obrigado pelas lágrimas que derramamos, Senhor. Pelas lágrimas de tristeza que nos permitiram processar as perdas e seguir adiante. Pelas lágrimas de alegria que transbordaram nos momentos especiais. Pelas lágrimas de arrependimento que nos levaram ao teu perdão. Pelas lágrimas de gratidão quando percebemos a magnitude do teu amor por nós. Tu guardas cada uma das nossas lágrimas num odre. Nenhuma delas é desperdiçada diante dos teus olhos. E obrigado pelos sonhos que colocaste em nosso coração, Senhor. Pelos sonhos que já se realizaram e pelos que ainda estão por vir. Pelos sonhos que foram transformados no processo e pelos que foram substituídos por algo melhor do que podíamos imaginar. Obrigado por não desistires dos nossos sonhos,
mesmo quando nós desistimos deles, por guardares no teu coração os desejos mais profundos que colocaste em nós e por trabalhares para trazê-los à realidade no tempo certo. Que nossos corações se encham de gratidão, não apenas neste momento de oração, mas que carreguemos esta gratidão como um perfume suave que exalamos por onde passamos. Que as pessoas percebam em nós o aroma de quem conhece a bondade de Deus. Que nossa gratidão seja contagiosa, inspirando outros a também reconhecerem as bênçãos divinas em suas vidas. Agora quero que caminhemos juntos pelas páginas da história sagrada e encontremos inspiração na jornada de fé daqueles que nos precederam. Eles não eram super-heróis, não eram seres perfeitos, mas foram pessoas como nós, com medos, dúvidas, fraquezas e limitações, que escolheram confiar em Deus, mesmo quando não conseguiam ver o caminho completo à sua frente. Comecemos com Ruth, uma jovem viúva moabita, que enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Quando sua sogra Noemi decidiu voltar para sua terra natal, após a morte do marido e dos 2 filhos, Ruth teve que escolher entre a segurança do conhecido e a incerteza de seguir sua sogra para uma terra estrangeira. Ela poderia ter ficado em Moabe, onde conhecia a cultura, a língua, onde tinha família e poderia encontrar um novo marido facilmente. Mas algo no coração de Ruth foi tocado pela fé de Noemi. Ela viu algo no Deus de Israel que a atraiu de forma irresistível. E então, ela tomou uma das decisões mais corajosas registradas nas Escrituras. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth não sabia que ao tomar esta decisão de fé, ela estava entrando na linhagem messiânica, que seria bisavó do rei Davi, que seu nome seria lembrado para sempre como exemplo de lealdade e fé. Ela simplesmente escolheu seguir seu coração e confiar em Deus, mesmo sem ver todas as consequências de sua escolha. E talvez tu estejas neste momento numa encruzilhada similar, meu querido. Talvez tenhas que escolher entre a segurança do conhecido e o chamado de Deus para algo novo. Talvez Ele esteja te chamando para deixar um emprego seguro e investir no sonho que colocou em teu coração. Talvez esteja te chamando para perdoar alguém que te feriu profundamente. Talvez esteja te chamando para um relacionamento que parece improvável aos olhos humanos. Talvez esteja te chamando para uma mudança de cidade, de carreira, de estilo de vida. Lembra-te de Ruth. Ela não viu o quadro completo, mas viu o suficiente para dar o próximo passo. E foi esse próximo passo que mudou toda a sua história. Deus não nos mostra sempre o destino final, mas sempre nos mostra o próximo passo. E quando damos esse passo em fé, Ele nos mostra o seguinte, e assim por diante, até que olhamos para trás e vemos como Ele nos conduziu por um caminho maravilhoso que não podíamos imaginar no início da jornada. Agora vamos caminhar com José, o jovem sonhador que teve sua vida transformada da noite para o dia. Aos 17 anos, ele era o filho preferido do pai. Usava uma túnica colorida, tinha sonhos grandiosos sobre o futuro, mas de repente se viu no fundo de um poço, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo para uma terra estrangeira. Imagina o choque, a confusão, a dor da traição. José poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter perdido a fé, poderia ter se tornado amargo e vingativo. Mas algo extraordinário aconteceu. Mesmo como escravo na casa de Potifar, José manteve sua integridade e sua fé. Ele trabalhou com excelência, foi fiel, foi próspero mesmo na condição de servo. Mas a provação não havia terminado. Falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi parar na prisão. Mais uma vez, poderia ter questionado os propósitos de Deus. Poderia ter pensado que estava sendo castigado injustamente. Poderia ter perdido a esperança. Mas mesmo na prisão, José continuou sendo fiel, continuou servindo com excelência, continuou confiando que Deus tinha um plano. Foram longos anos de aparente silêncio divino. Anos em que José poderia ter pensado que Deus havia se esquecido dele,
que os sonhos de juventude não passavam de ilusões, que sua vida havia tomado um rumo definitivamente diferente do que esperava. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando José para algo muito maior do que ele poderia imaginar. E quando chegou o tempo certo, em um único dia, José passou de prisioneiro a governador do Egito. Em questão de horas, sua vida mudou completamente. E então ele pôde compreender que tudo havia sido parte do plano de Deus. A inveja dos irmãos, a venda como escravo, a prisão injusta. Tudo isso foi usado por Deus para colocar José na posição certa, no momento certo, para salvar não apenas sua família, mas uma multidão de pessoas durante a grande fome. Quando José finalmente se revelou aos irmãos que o haviam traído, ele disse palavras que revelam a profundidade da sua fé. Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. Talvez tu estejas passando pelo teu próprio período no poço ou na prisão, meu irmão. Talvez as circunstâncias da tua vida pareçam injustas, inexplicáveis, sem propósito. Talvez tenhas sido traído por pessoas em quem confiavas. Talvez tenhas perdido oportunidades importantes. Talvez estejas enfrentando situações que não consegues compreender. Mas lembra-te de José. Deus não havia se esquecido dele durante aqueles anos difíceis. Pelo contrário, Deus estava preparando José e preparando as circunstâncias para um livramento e uma promoção que excederiam todos os seus sonhos de juventude. Da mesma forma, Deus não se esqueceu de ti. Ele está trabalhando mesmo quando não consegues ver. Ele está preparando algo tão grande que, se soubesses antecipadamente, não conseguirias nem acreditar. Vamos agora caminhar com Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Mas antes de chegar ao trono, Davi teve que passar por um longo período de preparação, que incluiu perseguição, exílio, vida nas cavernas, incompreensão até mesmo dos seus próprios homens. Davi havia sido ungido rei ainda jovem, pelo profeta Samuel. Ele sabia qual era seu destino, conhecia os planos de Deus para sua vida, mas entre a unção e a coroação, houve um período longo e doloroso de espera e preparação. Ele teve que fugir do rei Saul, que tentava matá-lo por ciúmes. Teve que viver escondido, mudando constantemente de lugar, sem segurança, sem conforto, longe da família. Houve momentos em que Davi poderia ter tomado atalhos. Houve ocasiões em que teve Saul literalmente em suas mãos, e poderia tê-lo matado, assumindo o trono imediatamente. Mas Davi escolheu esperar o tempo de Deus, mesmo que isso significasse mais anos de dificuldade e incerteza. Durante esses anos difíceis, Davi escreveu alguns dos salmos mais lindos da Bíblia. Foi nas cavernas que ele compôs: "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará." Foi no meio da perseguição que ele declarou: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Foi na adversidade que ele descobriu dimensões do amor e da fidelidade de Deus que talvez nunca tivesse descoberto no conforto do palácio. Quando finalmente chegou ao trono, Davi não era apenas um jovem talentoso com uma unção, mas um homem maduro, forjado pelas dificuldades, que conhecia profundamente o coração de Deus. As experiências difíceis o prepararam para ser um homem segundo o coração de Deus. E se tu estás num período de espera, meu querido, se recebeste promessas de Deus, mas elas ainda não se cumpriram, se tens uma visão clara do que Deus quer fazer em tua vida, mas as circunstâncias atuais parecem completamente opostas a essa visão, lembra-te de Davi. O tempo de preparação não é tempo perdido. As dificuldades não significam que Deus mudou de ideia sobre os seus planos para ti. Pelo contrário, Ele está usando cada experiência, cada desafio, cada provação para te preparar para algo maior do que podes imaginar. Ele está desenvolvendo em ti o caráter necessário para sustentar as bênçãos que quer te dar. Por fim, quero que olhemos para Maria, a jovem virgem de Nazaré que recebeu a visita do anjo Gabriel, com uma das mensagens mais extraordinárias da história. Ela seria a mãe do Salvador do mundo. Imagina o choque, a incredulidade inicial,
O medo das consequências sociais de uma gravidez fora do casamento naquela época. Maria poderia ter questionado, poderia ter pedido sinais, poderia ter negociado os termos, mas sua resposta foi simples e poderosa. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse sim a Deus mesmo sem compreender completamente todas as implicações, mesmo sabendo que isso mudaria sua vida para sempre de formas que ela nem conseguia imaginar. Não foi fácil. Ela enfrentou o questionamento de José, o julgamento da sociedade, a viagem desconfortável para Belém, o parto numa estrebaria, a fuga para o Egito, a vida de pobreza, e mais tarde, ver seu filho rejeitado, perseguido e crucificado. Mas ela havia dito sim a Deus, e isso foi suficiente. Maria nos ensina que a fé não é a ausência de medo ou dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus apesar dos medos e dúvidas. Ela nos mostra que dizer sim a Deus nem sempre significa uma vida fácil, mas sempre significa uma vida significativa, uma vida que participa dos propósitos eternos de Deus. Que histórias estas 4 pessoas nos contam? Ruth nos ensina sobre a coragem de deixar o conhecido para seguir a fé. José nos mostra como Deus pode transformar a traição e a injustiça em instrumentos para sua glória. Davi nos ensina sobre a importância da paciência e do caráter no tempo de preparação. Maria nos mostra o poder de um sim incondicional a Deus. E tu, meu irmão, minha irmã, estás escrevendo tua própria história de fé. Talvez ainda não veja a grandeza dela. Talvez ainda estejas no meio da jornada, nos vales escuros, nos períodos de espera. Mas Deus está escrevendo algo lindo através da tua vida. Ele está usando cada experiência, cada desafio, cada momento de confiança para criar uma história que será contada no céu por toda a eternidade. Tu não és um personagem secundário na história de Deus. Tu és protagonista de uma narrativa única e especial que só tu podes viver. E quando chegares ao fim da jornada terrena, quando olhares para trás, verás como Deus teceu cada fio da tua vida numa tapeçaria linda, com propósito e significado, que talvez não conseguisses compreender enquanto estavas vivendo dia a dia. Por isso, não desistas. Continua caminhando pela fé. Continua confiando mesmo quando não conseguires ver. Continua dizendo sim a Deus mesmo quando não compreenderes completamente seus caminhos. Porque a mesma fidelidade que sustentou Ruth, José, Davi e Maria está disponível para ti hoje. O mesmo Deus que os guiou está guiando tua vida agora. Agora, meu amado, chegamos ao coração desta oração, ao lugar onde podemos ser completamente vulneráveis diante do trono da graça. Aqui não há necessidade de máscaras, de fingimentos, de aparências. Aqui podemos apresentar a Deus exatamente como estamos, feridos, cansados, confusos, ansiosos, mas também esperançosos no poder transformador do seu amor. Senhor Jesus, eu trago diante de ti neste momento todos aqueles que estão ouvindo esta oração e que lutam contra a ansiedade. Essa ansiedade que rouba o sono, que acelera o coração sem motivo aparente, que cria cenários catastróficos na mente sobre situações que talvez nem aconteçam. Tu conheces cada coração que bate acelerado por causa do medo do amanhã, cada mente que não consegue parar de girar, pensamentos preocupantes como um disco arranhado que repete sempre o mesmo trecho. Senhor, tu disseste que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque cada dia tem sua própria dificuldade. Tu nos ensinaste que o Pai Celestial cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais cuidará de nós que somos seus filhos preciosos. Por isso, eu declaro paz sobre cada mente ansiosa. Eu declaro descanso sobre cada coração acelerado. Eu declaro a presença consoladora do Espírito Santo sobre cada pessoa que luta contra a ansiedade. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Que seja como um manto suave que envolve a alma inquieta, como um óleo santo que acalma os pensamentos agitados, como uma música celestial que traz serenidade onde havia tormento. E eu clamo por aqueles que estão com a mente acelerada, Senhor. Aquelas pessoas que não conseguem descansar,
porque a mente simplesmente não para, que vivem numa corrida constante de pensamentos, de preocupações, de coisas para fazer, de problemas para resolver. A mente que não encontra o botão de desligar, que continua processando informações mesmo quando o corpo está cansado e pede descanso. Pai, Tu criaste nossa mente para trabalhar em harmonia com nosso corpo e espírito. Tu não nos fizeste para viver em estado constante de alerta e agitação. Por isso, eu peço que toques de forma sobrenatural cada mente acelerada, que haja um aquietamento divino, uma pausa sagrada, um silêncio interior que permita o verdadeiro descanso. Ensina-nos, Senhor, a meditar em Tua palavra. Substitui os pensamentos ansiosos pela meditação em Tuas promessas, onde a mente insiste em repetir preocupações, que ela passe a repetir Tuas declarações de amor e fidelidade. Que possamos decorar Tua palavra, não apenas com a memória, mas com o coração, de forma que ela se torne nossa resposta automática nos momentos de angústia. Senhor Jesus, eu também intercedo por aqueles que carregam memórias dolorosas, traumas do passado que ainda sangram no presente, feridas de infância que nunca foram adequadamente tratadas, palavras de rejeição que ainda ecoam na alma, situações de abuso, abandono, traição, que deixaram marcas profundas na estrutura emocional. Tu sabes, Senhor, que não é possível apagar o passado, mas sabemos que Tu tens poder para curar as feridas que o passado deixou. Tu podes ressignificar as experiências dolorosas, transformando até mesmo as piores situações em instrumentos de crescimento e compaixão. Tu podes extrair propósito da dor, força da fragilidade, sabedoria do sofrimento. Eu declaro cura sobre cada memória traumática. Declaro que o poder do Teu sangue alcança não apenas os pecados, mas também as feridas. Declaro que Teu amor é maior que qualquer rejeição que foi experimentada, que Tua aceitação é mais forte que qualquer abandono que foi sofrido, que Tua fidelidade supera qualquer traição que foi vivenciada. Senhor, toca de forma especial aqueles lugares ocultos e sensíveis da alma, onde a dor se escondeu, aqueles cantinhos escuros do coração, onde guardamos mágoas que nem sabemos mais como processar, aqueles porões emocionais onde empurramos as experiências que foram dolorosas demais para enfrentar na época em que aconteceram. Que Tua luz penetre esses lugares escuros, não para nos condenar pelo que encontrar ali, mas para trazer cura e restauração. Como um cirurgião habilidoso que opera com precisão e amor, remove de nós tudo que está infectado, tudo que está causando dor desnecessária, tudo que está impedindo o fluxo saudável da vida emocional. E, Senhor, eu clamo especialmente por aqueles que estão enfrentando o cansaço emocional, essa exaustão que não se resolve com uma noite de sono, esse esgotamento que vem de carregar fardos pesados demais por tempo demais. Pessoas que deram tanto de si para os outros que esqueceram de cuidar de si mesmas, que se dedicaram tanto ao trabalho, à família, ao ministério, que negligenciaram sua própria saúde emocional. Tu disseste, Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, ensina-nos a diferença entre o jugo que Tu ofereces e os fardos que nós mesmos criamos, ou que permitimos que outros coloquem sobre nossos ombros. Ajuda-nos a discernir entre as responsabilidades legítimas que vêm de Ti e as cargas desnecessárias que assumimos por guilt, por medo, por necessidade de aprovação. Que haja uma redistribuição de cargas na vida daqueles que estão emocionalmente exaustos. Que eles aprendam a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis, a pedir ajuda quando precisarem. Que descubram que não foram criados para ser o Salvador de todo mundo, porque já temos um Salvador e Ele é suficiente. Senhor, eu peço por libertação emocional. Liberta-nos da necessidade compulsiva de controlar tudo e todos ao nosso redor. Liberta-nos do vício da preocupação,
que nos faz sentir que se não estivermos angustiados com alguma coisa, estamos sendo irresponsáveis. Liberta-nos da prisão da perfeição, que nos faz acreditar que temos que fazer tudo perfeitamente para sermos aceitos e amados. Liberta-nos da comparação doentia com outras pessoas, que rouba nossa alegria e nos faz sentir sempre inadequados. Liberta-nos da necessidade de aprovação constante, que nos faz viver mais para agradar os outros do que para te agradar. Liberta-nos do medo da rejeição, que nos paralisa e nos impede de ser autênticos nos relacionamentos. Senhor, eu declaro paz sobre cada coração que está ouvindo esta oração. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza interna de que somos amados, aceitos, perdoados e protegidos por Ti. Uma paz que permanece mesmo quando as tempestades rugem ao redor, porque está fundamentada na rocha inabalável do Teu amor. Que esta paz seja como águas tranquilas que fluem na alma sedenta, como uma brisa suave que refresca o espírito cansado, como um jardim secreto, onde a alma pode se refugiar quando o mundo lá fora está caótico e barulhento. Eu peço, Senhor, pela restauração do sono daqueles que sofrem de insônia, que possam deitar suas cabeças no travesseiro e adormecer com a confiança de uma criança pequena que sabe que está segura nos braços do Pai, que o sono venha naturalmente, sem a necessidade de medicamentos fortes, sem a luta mental que muitas vezes acompanha a hora de dormir, que durante o sono, teu espírito continue trabalhando, trazendo cura, restauração, renovação, que os sonhos sejam cheios de tua presença, que tragam direção, revelação, encorajamento, que o sono seja verdadeiramente reparador, não apenas para o corpo, mas para a alma e o espírito. E, Senhor, eu peço por equilíbrio interior, equilíbrio entre trabalho e descanso, entre dar e receber, entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo, entre ser forte e vulnerável, entre ter fé e processar as dúvidas, entre esperar em Ti e agir quando necessário. Que haja uma harmonia divina na vida emocional de cada pessoa, como uma orquestra afinada, onde cada instrumento toca na hora certa e no tom certo, que as emoções funcionem de forma saudável, expressando-se de maneira apropriada, nem reprimidas demais, nem descontroladas demais. Senhor, eu te peço proteção espiritual. Cobre cada pessoa com teu sangue precioso. Seja uma muralha de fogo ao redor deles, como prometeste ser para Jerusalém. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que todo jugo seja quebrado, toda maldição seja desfeita, toda palavra negativa falada sobre suas vidas seja anulada pelo poder do teu nome. Protege-os das trevas que tentam influenciar os pensamentos, trazendo desânimo, desesperança, pensamentos suicidas, depressão profunda. Que a luz do teu amor dissipe toda a escuridão espiritual. Que tuas misericórdias se renovem a cada manhã, trazendo esperança fresca para cada novo dia. Cobre-os com tuas asas, como a águia cobre seus filhotes. Que encontrem refúgio à sombra de tuas asas nos dias de tempestade. Que sintam tua presença protetora de dia e de noite, acordados e dormindo, em casa e na rua, sozinhos e acompanhados. Que o vento suave do teu espírito sopre sobre cada vida, trazendo renovação, refrigério, nova perspectiva. Como o vento que move as nuvens e revela o sol que estava ali o tempo todo, que teu espírito remova as nuvens da tristeza, da confusão, da desesperança, e revele a luz da tua presença e do teu amor que nunca deixou de brilhar sobre eles. Amém, Senhor. Que assim seja. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar teu coração generoso a se expandir além das tuas próprias necessidades e olhar para aqueles que Deus colocou ao teu redor. Porque quando intercedemos pelos outros, algo poderoso acontece em nós também. Nossos próprios problemas começam a se colocar em perspectiva, nossa fé se fortalece e nos tornamos canais das bênçãos de Deus para outras vidas. Comecemos orando por nossas famílias, Senhor, por nossos pais que talvez já estejam idosos, enfrentando as limitações da idade, lidando com doenças, solidão ou o peso de uma vida inteira de responsabilidades.
Que eles possam envelhecer com dignidade, cercados de amor e cuidado. Que suas memórias sejam consoladoras, que tenham paz com as escolhas que fizeram, que sintam que suas vidas tiveram significado e propósito. Para aqueles cujos pais já partiram para a eternidade, Senhor, traz consolação. Que as lembranças doces superem as lembranças dolorosas. Que possam perdoar as falhas e imperfeições dos pais, compreendendo que eles fizeram o melhor que puderam com os recursos e o entendimento que tinham na época. Que haja cura para aqueles relacionamentos que ficaram incompletos, para as palavras que não foram ditas, para os perdões que não foram dados a tempo. Senhor, eu oro pelos nossos filhos, por aqueles que ainda são pequenos, que suas mentes sejam protegidas de influências nocivas, que cresçam em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens como Jesus cresceu. Protege sua inocência, mas dá-lhes também discernimento, que sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão frutos na estação apropriada e cujas folhas nunca murcham. Pelos filhos adolescentes, Senhor, que estão navegando pelas águas turbulentas da descoberta da identidade. Protege-os das pressões sociais, das drogas, da promiscuidade, da violência. Dá sabedoria aos pais para saberem quando segurar firme e quando dar espaço. Que os laços familiares se fortaleçam mesmo em meio aos conflitos naturais desta fase da vida. E pelos filhos adultos que se afastaram da fé, que tomaram caminhos que causam dor ao coração dos pais. Senhor, não permitas que os pais desistam de orar. Mantém viva a esperança no poder da oração persistente. Como a parábola da viúva insistente, que eles continuem batendo a porta do céu, sabendo que tu ouves e respondes no teu tempo perfeito. Oro pelos casamentos, Pai, por aqueles que estão enfrentando crises, onde o amor parece ter esfriado, onde a comunicação se tornou difícil, onde as diferenças parecem maiores que as semelhanças. Lembra cada casal do dia em que se encontraram pela primeira vez, daquele momento quando souberam que eram feitos um para o outro. Reacenda essa chama inicial, mas agora com a maturidade e sabedoria que os anos trouxeram. Ensina os casais a brigarem de forma construtiva, a discordarem sem se ferirem, a resolverem conflitos sem destruírem a intimidade. Que aprendam que o casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, mas o compromisso de duas pessoas imperfeitas de crescerem juntas na direção da perfeição. Para aqueles casamentos que estão em processo de separação ou divórcio, Senhor, se ainda há a possibilidade de restauração, que ela aconteça. Mas se realmente chegaram ao fim, que o processo seja conduzido com dignidade, especialmente quando há filhos envolvidos. Que o amor pelos filhos seja maior que as mágoas entre os cônjuges. Senhor, lembro das viúvas e viúvos, aqueles que perderam seus companheiros de vida e agora enfrentam a solidão, o aprendizado de viver sozinhos depois de décadas de companheirismo. Seja tu o marido das viúvas, como prometeste em tua palavra. Seja tu o consolador dos viúvos. Rodeia-os de amigos verdadeiros, de familiares carinhosos, de uma comunidade de fé que os acolha em amor. Para aqueles que perderam cônjuges jovens, deixando filhos pequenos para criar sozinhos, dá forças sobrenaturais. Multiplica os recursos, o tempo, a energia. Levanta pessoas dispostas a ajudar de forma prática. Que esses filhos cresçam sabendo que, mesmo sem um dos pais, eles são amados, protegidos e que têm um futuro cheio de esperança. Oro pelos enfermos, Senhor, por aqueles que estão em leitos de hospital, enfrentando diagnósticos difíceis, passando por tratamentos dolorosos, que sintam tua presença de forma tangível nos momentos de dor. Que os médicos e enfermeiros sejam instrumentos de tua cura. Que a ciência médica seja abençoada por ti para encontrar tratamentos eficazes. Para aqueles que sofrem de doenças crônicas, que aprenderam a conviver com limitações físicas, dá-lhes força para cada dia. Que não permitam que a doença defina quem eles são. Que encontrem propósito e alegria mesmo dentro das limitações. Que sejam testemunhas da tua graça suficiente para todos que os observam. Senhor, lembro dos desempregados, daqueles que perderam seus empregos
e agora enfrentam a ansiedade de não saber como prover para suas famílias. Abre portas de oportunidade. Conecta-os com as pessoas certas, no momento certo. Dá-lhes favor diante de potenciais empregadores. Que este período seja de crescimento, de descoberta de novos talentos, de redirecionamento para algo melhor do que tinham antes. Para aqueles que têm emprego mas não gostam do que fazem, que se sentem presos em situações que não os realizam, dá sabedoria para saberem quando é hora de buscar mudanças e quando é hora de encontrar satisfação e propósito onde estão. Que possam ser luz onde quer que trabalhem, testemunhando através da excelência, da honestidade, do bom caráter. Oro pelos líderes, Senhor, pelos pastores que carregam o peso espiritual de suas congregações. Protege-os do desânimo quando os resultados não são visíveis. Protege-os da crítica destrutiva daqueles que não compreendem a complexidade da liderança espiritual. Fortifica seus casamentos e famílias, que muitas vezes pagam o preço do ministério público. Para os líderes políticos, desde os vereadores até os presidentes, dá sabedoria para tomarem decisões que beneficiem o povo, que governem com justiça, honestidade e temor a ti. Remove a corrupção dos sistemas governamentais. Levanta líderes íntegros que buscam o bem comum acima dos interesses pessoais. Senhor, oro pela nossa nação, pelo Brasil que tanto amamos, com toda a sua beleza e potencial, mas também com tantos desafios. Sare as divisões políticas que nos separam. Ensina-nos a dialogar com respeito mesmo quando discordamos. Que o amor pelo país seja maior que o amor por partidos políticos. Combate a violência urbana que assola nossas cidades. Protege nossas crianças e jovens das drogas, do crime, da prostituição. Levanta uma geração de jovens comprometidos com valores cristãos, que sejam sal e luz em suas escolas, universidades e locais de trabalho. Abençoa nossa economia. Que haja oportunidades de emprego para todos que querem trabalhar. Que os recursos naturais de nossa terra sejam bem administrados, beneficiando toda a população, e não apenas poucos privilegiados. Que a educação seja valorizada e transforme realmente a vida das pessoas. Oro pelas outras nações também, Senhor. Pelos países que enfrentam guerras, perseguição religiosa, desastres naturais, pobreza extrema. Que tua igreja ao redor do mundo seja uma fonte de esperança, cura e transformação social. Que os missionários sejam protegidos e abençoados em seu trabalho de levar o evangelho aos confins da terra. Especialmente oro pelos nossos irmãos cristãos que são perseguidos por causa da fé. Dá-lhes coragem para se manterem firmes. Abre portas para que o evangelho seja pregado mesmo em meio à oposição. Que o sangue dos mártires seja semente de novos convertidos, como tem sido ao longo da história da igreja. Senhor, oro pelas crianças órfãs ao redor do mundo, que encontrem famílias amorosas que as adotem, que os orfanatos sejam lugares de amor e cuidado, não apenas de sobrevivência. Levanta pessoas dispostas a investir na vida dessas crianças, dando-lhes educação, carinho, oportunidades de um futuro melhor. Para os idosos abandonados em asilos, que raramente recebem visitas, Senhor, envia pessoas com coração compassivo para lhes fazer companhia. Que suas últimas décadas de vida sejam marcadas por dignidade, carinho, e não por solidão e abandono. Oro pelos profissionais de saúde, que trabalham incansavelmente cuidando dos enfermos. Fortalece seus corpos, que muitas vezes trabalham além dos limites humanos. Protege-os das doenças com as quais lidam diariamente. Renova sua motivação quando o cansaço e o desânimo ameaçam sua vocação de cuidar. Para os educadores que moldam as mentes das futuras gerações, dá sabedoria e paciência. Que vejam cada estudante como um potencial a ser desenvolvido, não apenas como um número numa sala de aula. Protege-os das frustrações de um sistema educacional muitas vezes deficiente e ajuda-os a fazerem diferença, mesmo dentro das limitações. Senhor, oro por todos aqueles que estão ouvindo esta oração e que têm pessoas específicas em seus corações. Tu sabes quem são esses nomes que estão sendo sussurrados em oração silenciosa agora mesmo.
Tu conheces cada situação particular, cada necessidade específica, cada dor individual. Toca cada vida mencionada nesta intercessão. Que sintam de forma sobrenatural que estão sendo lembradas em oração, mesmo sem saberem. Que recebam as bênçãos que estão sendo pedidas para elas. Que experimentem teu amor através dos corações que intercede por elas. E, Senhor, ensina-nos a ser intercessores fiéis, não apenas neste momento de oração, mas no dia a dia. Que lembremos regularmente de orar pelas pessoas que tu colocaste ao nosso redor. Que sejamos sensíveis ao teu Espírito quando ele nos lembrara de alguém que precisa de oração. Que nossa intercessão seja acompanhada de ação quando possível. Que não apenas oremos pelos necessitados, mas também estejamos dispostos a ser resposta de oração na vida de outros. Que sejamos instrumentos de tua paz, de tua provisão, de teu conforto para aqueles que sofrem. Senhor, abençoa cada lar representado nesta oração. Que as casas sejam santuários de paz, onde teu nome é honrado e tua presença é bem-vinda. Que as famílias se reúnam para orar juntas, para compartilhar as alegrias e dividir os fardos. Que os relacionamentos sejam caracterizados por amor, perdão, compreensão mútua. Protege cada pessoa durante seus deslocamentos, seja para trabalho, estudo ou lazer. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um, guardando-os de acidentes, assaltos, qualquer tipo de mal. Que cheguem aos seus destinos em segurança e retornem aos seus lares com gratidão no coração. Por fim, Senhor, oro para que todos nós nos tornemos pessoas melhores através desta experiência de interceder pelos outros. Que nossos corações se tornem mais generosos, mais compassivos, mais parecidos com o teu coração. Que vejamos as pessoas com teus olhos, que sintamos suas dores como tu sentes, que nos alegremos com suas vitórias como tu te alegras. Que esta intercessão seja como incenso que sobe diante do teu trono, um aroma suave que te agrada. Que tu te lembres destas orações e as respondas segundo tua vontade perfeita e no teu tempo apropriado. Amém, Senhor. Confiamos cada vida mencionada aqui em tuas mãos poderosas e amorosas. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de derramarmos nossos corações em oração, depois de entregarmos nossas cargas ao Senhor e intercedermos pelos outros, chegou o momento de olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos compromissos sérios com nossa caminhada de fé. Porque a oração não é apenas um momento de receber de Deus, mas também um momento de nos comprometermos com Ele. A vida cristã não é um evento único, mas um processo diário de crescimento, de transformação, de conformação à imagem de Cristo. É como uma árvore que cresce devagar, anel por anel, estação por estação, sempre na direção da luz, sempre aprofundando suas raízes, sempre estendendo seus galhos para alcançar mais alto. Senhor, neste momento eu me comprometo contigo a cultivar diariamente os frutos do Espírito em minha vida, não como um esforço humano baseado na força da vontade, mas como uma cooperação com tua graça que opera em mim, tanto o querer quanto o realizar segundo tua boa vontade. Eu me comprometo a cultivar o amor, não apenas o amor fácil, dirigido àqueles que me amam de volta, mas o amor difícil, dirigido àqueles que me ferem, me decepcionam, me irritam. O amor que perdoa 70 vezes 7 vezes, que não guarda rancor, que sempre acredita no melhor das pessoas. O amor que se doa sem esperar retribuição, que serve sem esperar reconhecimento, que dá sem esperar receber. Ensina-me, Senhor, que o amor verdadeiro é uma decisão, não apenas uma emoção. É a escolha de buscar o bem do outro mesmo quando não sinto vontade de fazê-lo. É a determinação de tratar as pessoas com bondade, mesmo quando elas não merecem. É o compromisso de ver cada pessoa como tu a vês, preciosa, amada, com potencial para a transformação. Eu me comprometo a cultivar a alegria, não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que brota da certeza de ser filho de Deus. A alegria que permanece mesmo nos vales escuros, porque está fundamentada não no que acontece comigo, mas em quem tu és para mim.
Que minha alegria seja contagiosa, Senhor. Que as pessoas percebam em mim uma leveza de espírito que não pode ser explicada apenas por circunstâncias favoráveis. Que meu rosto reflita a luz interior que vem de conhecer-te. Que meu sorriso seja genuíno, nascido da gratidão por tuas bênçãos. Eu me comprometo a cultivar a paz, a ser um agente de paz nos ambientes onde estou, a não semear discórdia, fofoca, divisão, a ser ponte, não muro, a buscar a reconciliação onde há conflito, a compreensão onde há mal-entendidos, a harmonia where há dissonância. Que eu seja uma pessoa que traz calma aos ambientes tensos, serenidade às situações caóticas, não porque ignoro os problemas, mas porque confio que tu és maior que qualquer problema, não porque sou ingênuo diante dos conflitos, mas porque creio no poder da paz que vem de ti. Eu me comprometo a cultivar a paciência, com as pessoas que são lentas para aprender, lentas para mudar, lentas para compreender, com as circunstâncias que não se resolvem no meu tempo preferido, com meus próprios processos de crescimento, que às vezes parecem mais lentos do que eu gostaria. Que eu entenda, Senhor, que a paciência não é passividade, mas confiança ativa em teu tempo perfeito. Que eu aprenda a esperar em ti, como o agricultor espera pela chuva, como a mulher grávida espera pelo nascimento, como o jovem espera pela maturidade. Eu me comprometo a cultivar a benignidade, a gentileza no trato com as pessoas. Que minhas palavras sejam sempre temperate com sal, capazes de dar graça aos que ouvem. Que eu seja conhecido como alguém que edifica, que encoraja, que levanta o ânimo dos desanimados. Que eu seja gentil com aqueles que erram, lembrando-me de minhas próprias falhas. Que eu seja compreensivo com os que lutam, recordando minhas próprias batalhas. Que eu seja misericordioso com os que caem, lembrando de quantas vezes tu foste misericordioso comigo. Eu me comprometo a cultivar a bondade, a disposição ativa para fazer o bem. Não apenas a bondade de não fazer mal aos outros, mas a bondade proativa de buscar oportunidades de ser bênção na vida das pessoas. A bondade que se incomoda com o sofrimento alheio e se dispõe a fazer algo para aliviá-lo. Que eu tenha olhos para ver as necessidades ao meu redor, ouvidos para escutar os gritos silenciosos de quem sofre, mãos dispostas a ajudar, pés prontos para ir onde é necessário levar socorro. Eu me comprometo a cultivar a fidelidade. Fidelidade a ti, Senhor, mantendo-me firme na fé mesmo quando as tempestades vierem. Fidelidade aos compromissos que assumo, às pessoas que confiam em mim, às responsabilidades que aceito. Que eu seja conhecido como alguém em quem se pode confiar, cuja palavra tem peso, que cumpre o que promete. Que minha fidelidade nos pequenos detalhes seja preparação para maiores responsabilidades que tu queres me confiar. Eu me comprometo a cultivar a mansidão, que não é fraqueza, mas força sob controle. A humildade de reconhecer que não sei tudo, que preciso aprender sempre, que posso estar errado em algumas coisas. A capacidade de receber correção sem me ofender, crítica sem me ressentir, conselho sem me orgulhar. Que eu seja como Jesus, que disse ser manso e humilde de coração. Que eu aprenda dele como ser forte o suficiente para ser gentil, seguro o suficiente para ser vulnerável, sábio o suficiente para admitir ignorância. Eu me comprometo a cultivar o domínio próprio, o governo sobre meus impulsos, emoções, desejos. Que eu seja senhor de minhas reações, não escravo delas. Que eu escolha como responder às situações, em vez de simplesmente reagir automaticamente. Que eu tenha domínio sobre minha língua, não falando palavras que ferem, que destroem, que espalham mal. Que eu tenha domínio sobre meus pensamentos, não permitindo que se tornem obsessivos, negativos, impuros. Que eu tenha domínio sobre meus hábitos, cultivando aqueles que me aproximam de ti e abandonando aqueles que me afastam. Senhor, eu também me comprometo a manter minha mente firme em ti. Em um mundo cheio de distrações, de informações contraditórias, de filosofias que mudam como a moda, eu escolho fundamentar meus pensamentos em tua palavra imutável. Que eu filtre tudo o que ouço,
Leio e vejo através das lentes da Escritura Sagrada. Que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas permaneça enraizado e edificado em Cristo. Que minha mente seja renovada diariamente pela meditação em Tua palavra. Comprometo-me a manter a integridade em todas as áreas da minha vida. Que não haja dicotomia entre o que digo e o que faço, entre quem sou no público e quem sou no privado, entre minha profissão de fé e minha prática diária. Que eu seja o mesmo homem, a mesma mulher, em casa e na rua, sozinho e acompanhado, quando é conveniente e quando é custoso. Que meu caráter seja sólido como rocha, não mudando de acordo com as circunstâncias. Eu me comprometo a obedecer a Teus mandamentos, não por legalismo religioso, mas por amor. Porque reconheço que Teus mandamentos não são fardos pesados impostos por um Deus tirânico, mas diretrizes amorosas de um pai que quer o melhor para seus filhos. Que eu obedeça mesmo quando não entendo completamente o porquê, confiando que Tua sabedoria é maior que minha compreensão. Que minha obediência seja alegre, não resmungada, nascida da gratidão por tudo o que fizeste por mim. Comprometo-me a cultivar um relacionamento constante contigo, não apenas nos momentos formais de oração. Que eu aprenda a viver em Tua presença, conversando contigo ao longo do dia, buscando Tua orientação nas decisões pequenas e grandes. Que a oração se torne tão natural quanto respirar. Que eu Te inclua em tudo, no trabalho, nas refeições, nos relacionamentos, nos momentos de lazer. Que minha vida seja uma oração contínua, um diálogo constante com meu Pai Celestial. Eu me comprometo com a leitura regular de Tua palavra, não como obrigação religiosa, mas como alimento espiritual. Reconheço que não vivo só de pão, mas de toda palavra que procede de Tua boca. Que eu tenha fome e sede de Tua palavra, que ela seja mais desejável que o ouro, mais doce que o mel. Que eu não apenas leia Tua palavra, mas que ela leia meu coração, expondo áreas que precisam ser transformadas. Que ela seja lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, guiando-me em todas as decisões. Comprometo-me com a comunhão com outros irmãos na fé. Reconheço que não foi Teu desejo que eu viva a vida cristã isoladamente, mas em comunidade. Que eu seja participante ativo numa igreja local, contribuindo com meus dons, recebendo dos dons dos outros. Que eu seja sensível ao Espírito Santo para saber quando encorajar um irmão desanimado, quando confrontar um irmão em erro, quando celebrar com os que se alegram, quando chorar com os que choram. Que eu seja tanto professor quanto aluno na escola do amor cristão. Senhor, que estes compromissos não sejam apenas palavras bonitas pronunciadas em um momento de emoção, mas propósitos firmes que se traduzam em ações concretas no meu dia a dia. Quando eu falhar, e sei que falharei, que eu rapidamente me arrependa, busque Teu perdão e continue na jornada sem me condenar. Que meu crescimento seja constante, mesmo que às vezes pareça lento. Que eu seja hoje melhor do que era ontem e amanhã melhor do que sou hoje. Não na busca de uma perfeição impossível, mas na direção de uma maturidade cristã que Te glorifica. Que minha vida seja um testemunho vivo de Teu poder transformador. Que as pessoas vejam em mim a diferença que Jesus faz na vida de uma pessoa. Que minha transformação inspire outros a também buscarem uma vida de intimidade contigo. Amém, Senhor. Aceita estes compromissos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é meu culto racional. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final desta jornada de oração, mas na verdade chegamos ao começo de uma nova estação na tua vida. Porque quando nos encontramos genuinamente com Deus em oração, nunca saímos da mesma forma que entramos. Algo muda, algo se transforma, algo é tocado pela mão do Todo-Poderoso. Quero que saibas que neste momento, mesmo enquanto estas palavras são pronunciadas, há anjos do Senhor que estão recebendo ordens específicas sobre tua vida. Há movimentos no realme espiritual que teus olhos naturais não podem ver, mas que terão consequências muito reais e tangíveis nos próximos dias, semanas e meses da tua jornada. Eu declaro sobre tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Com toda a autoridade que ele me deu como seu servo, nenhum mal te sucederá. Esta não é apenas uma esperança ou um desejo, mas uma declaração profética baseada na palavra imutável de Deus. O Salmo 91 se cumpre sobre tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Declaro que tu estás coberto pelo sangue do Cordeiro. Não há força no inferno que possa tocar tua vida sem a permissão do teu Pai Celestial. E mesmo se Ele permitir que enfrentes provações, será sempre dentro dos limites que Ele estabelece, sempre com um propósito redentor, sempre acompanhado de sua graça suficiente. Eu te cubro com as promessas de paz e segurança que estão espalhadas por toda a Escritura Sagrada. A paz que Jesus deixou como herança para ti, aquela paz que não é como o mundo dá, mas que vem diretamente do coração do Pai. Que esta paz seja como um rio que corre suavemente através de tua alma, mesmo quando as tempestades rugem ao teu redor. Que tu tenhas segurança não apenas física, mas emocional e espiritual. Segurança na tua identidade como filho de Deus. Segurança no amor incondicional que Ele tem por ti. Segurança nos planos que Ele preparou para a tua vida. Planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. Eu decreto sobre ti sonhos proféticos. Que Deus use teu sono não apenas para descansar teu corpo, mas para comunicar-se contigo de formas sobrenaturais. Como fez com José no Antigo Testamento, como fez com Daniel, como fez com José, pai terreno de Jesus. Que ele te visite em sonhos com direção, com revelação, com encorajamento. Que teus sonhos sejam limpos de pesadelos, de imagens perturbadoras, de ansiedades que se manifestam durante o sono. Que o inimigo não tenha acesso à tua mente durante as horas de descanso. Que haja anjos guardando teu sono, criando uma atmosfera celestial ao redor da tua cama. Declaro sobre ti sono restaurador. Que quando colocares tua cabeça no travesseiro esta noite, teu corpo relaxe completamente, tua mente se aquiete, teu espírito encontre paz profunda. Que durmas o sono dos justos, aquele sono doce que Deus dá aos seus amados. Que durante o sono, teu corpo se regenere de forma sobrenatural. Que haja cura acontecendo a nível celular. Que teu sistema imunológico seja fortalecido. Que teus músculos se relaxem. Que tua mente processe de forma saudável as experiências do dia, arquivando o que precisa ser lembrado e descartando o que precisa ser esquecido. E quando acordares pela manhã, declaro que será com leveza. Não aquela sensação de peso, de cansaço, de relutância em enfrentar um novo dia, mas leveza de espírito, energia renovada, expectativa positiva sobre as possibilidades que o novo dia traz. Que acordes com uma canção no coração, com gratidão nos lábios, com disposição no corpo. Que o primeiro pensamento da manhã seja de reconhecimento pela bondade de Deus que se renova a cada manhã. Que vejas cada novo dia como um presente, uma nova oportunidade de experimentar o amor de Deus e de ser instrumento dele na vida de outros. Agora eu abençoo tua casa, querido irmão, querida irmã. Que ela seja um santuário onde a presença de Deus habita de forma tangível. Que seja um lugar de paz onde tu e tua família encontrem refúgio das tempestades da vida. Que seja um ambiente de cura, onde as feridas se saram, os relacionamentos se restauram, os sonhos renascem. Eu abençoo cada cômodo da tua casa, em nome de Jesus. A sala, onde a família se reúne para compartilhar momentos juntos. Que seja um lugar de alegria, de comunicação saudável, de relacionamentos fortalecidos. A cozinha, onde o alimento é preparado, que seja um lugar de abundância, onde nunca falte o pão de cada dia, onde as refeições sejam momentos de comunhão e gratidão. Os quartos, onde o descanso acontece, que sejam lugares de paz, de sonos reparadores, de intimidade saudável entre os cônjuges, de crescimento seguro para as crianças. O banheiro, onde a limpeza física acontece, que também seja lugar de purificação espiritual, onde tu possas ter momentos de privacidade para orar e meditar. Se há um escritório ou espaço de trabalho em tua casa, que seja um lugar de criatividade,
produtividade, honestidade nos negócios. Se há um quintal ou jardim, que seja um lugar onde possas contemplar a criação de Deus e encontrar momentos de paz na natureza. Que tua casa seja conhecida no bairro como um lugar onde vive gente diferenciada. Que os vizinhos percebam que há algo especial na atmosfera da tua casa. Que ela seja um farol de luz na rua onde está localizada, atraindo outros para conhecerem o Deus que habita ali. Eu abençoo tua família, cada membro individualmente e todos coletivamente. Que haja harmonia onde houve discórdia, compreensão onde houve mal-entendidos, perdão onde houve mágoas, amor onde houve frieza. Que os pais sejam verdadeiros líderes espirituais dos seus lares, não por imposição, mas pelo exemplo. Que as mães sejam fontes de amor incondicional, sabedoria prática, força emocional. Que os filhos honrem seus pais e cresçam em sabedoria, estatura e graça. Que os relacionamentos familiares sejam caracterizados por comunicação aberta, respeito mútuo, apoio incondicional. Que quando um membro da família estiver passando por dificuldades, todos os outros se unam para apoiar. Que as vitórias sejam celebradas juntos e as derrotas sejam enfrentadas unidos. Eu abençoo teu corpo, templo do Espírito Santo. Declaro saúde sobre cada órgão, cada sistema, cada célula. Que teu coração bata forte e constante por muitos anos. Que teus pulmões processem o ar de forma eficiente, enchendo teu sangue de oxigênio. Que teu cérebro funcione com clareza, memória afiada, capacidade de aprendizado. Que teus olhos vejam com nitidez não apenas as coisas físicas, mas que também tenham discernimento espiritual para enxergar as oportunidades que Deus coloca no teu caminho. Que teus ouvidos escutem não apenas os sons ao redor, mas especialmente a voz de Deus falando ao teu coração. Que tua boca seja fonte de bênção, pronunciando palavras que edificam, encorajam, curam as feridas emocionais de outras pessoas. Que tuas mãos sejam instrumentos de bênção, trabalhando com excelência, servindo com amor, abraçando com carinho. Que teus pés te levem pelos caminhos que Deus preparou para ti, sempre na direção dos seus propósitos. Se há alguma enfermidade em teu corpo neste momento, eu decreto cura em nome de Jesus. Que haja restauração a nível celular. Que sistemas que não estão funcionando corretamente sejam realinhados, que dores crônicas sejam eliminadas, que diagnósticos sombrios sejam revertidos pelo poder sobrenatural de Deus. Eu abençoo o teu espírito, a parte mais profunda do teu ser onde Deus habita. Que haja uma renovação constante da tua vida espiritual. Que tu cresças em intimidade com Deus, em conhecimento da sua vontade, em experiência do seu amor. Que teu espírito seja sensível à voz do Espírito Santo, pronto para obedecer, disposto a ser usado para a glória de Deus. Que tu tenhas revelações frescas da palavra de Deus. Que versículos que já leste muitas vezes ganhem novo significado, nova aplicação para a tua vida atual. Que o Espírito Santo seja teu mestre pessoal, te guiando a toda a verdade, te lembrando das promessas de Deus nos momentos de dificuldade. Eu declaro que este momento marca o fim de uma estação de lutas excessivas na tua vida e o início de uma estação de vitórias. Não que não haverá mais desafios, isso seria irreal, mas que tu enfrentarás os desafios futuros com mais sabedoria, mais fé, mais maturidade, mais consciência da presença de Deus ao teu lado. Declaro que portas que estavam fechadas se abrirão, oportunidades que pareciam impossíveis se tornarão possíveis. Relacionamentos que estavam bloqueados encontrarão caminhos para a restauração. Provisões que pareciam distantes se aproximarão mais rapidamente do que imaginas. Eu decreto favor divino sobre tua vida, favor com Deus e favor com os homens. Que tu encontres graça diante de pessoas que podem ajudar-te a alcançar os sonhos que Deus colocou em teu coração. Que portas se abram não porque mereces, mas porque Deus quer te abençoar. Que chefes vejam teu valor e te promovam. Que clientes confiem em teu trabalho e te recomendem. Que amigos genuínos sejam atraídos para a tua vida. Que onde quer que vás, as pessoas percebam que há algo especial em ti, algo que não conseguem definir, mas que as atrai.
Declaro proteção sobre tua vida financeira. Que haja sabedoria para administrar bem os recursos que Deus te confia. Que haja prosperidade não apenas para teu conforto pessoal, mas para que possas ser bênção na vida de outros, contribuindo para a obra de Deus e ajudando os necessitados. Que tu aprendas os princípios bíblicos da generosidade e experimentes a alegria de dar. Que descobriras que é mais bem-aventurado dar do que receber. Que tuas ofertas e dízimos sejam dados com alegria, sabendo que estás investindo no reino de Deus. Eu abençoo teus relacionamentos. Que tu atraias pessoas íntegras, leais, que compartilhem teus valores. Que relacionamentos tóxicos sejam removidos da tua vida de forma natural, sem traumas desnecessários. Que tu aprendas a estabelecer limites saudáveis, dizendo não quando necessário, sim quando apropriado. Se és solteiro, declaro que no tempo certo, Deus trará a pessoa certa para a tua vida. Alguém que complemente teus dons, que compartilhe tua fé, que caminhe contigo na direção dos propósitos de Deus. Que não te contentes com qualquer relacionamento, mas esperes por aquele que Deus preparou especialmente para ti. Se és casado, declaro renovação sobre teu matrimônio. Que a chama do amor seja reacesa, que a comunicação seja restaurada, que a intimidade seja aprofundada. Que vocês redescubram as razões pelas quais se apaixonaram, mas agora com a maturidade que os anos trouxeram. Eu declaro unção especial sobre tua vida. Unção para realizar a obra que Deus te chamou para fazer. Talvez ainda não tenhas descoberto completamente qual é essa obra, mas declaro que será revelada claramente. Que tu uses os dons e talentos que Deus te deu, não apenas para ganhar a vida, mas para impactar a vida de outros. Que tua profissão, seja qual for, torne-se uma plataforma para testemunhar do amor de Deus. Que colegas de trabalho vejam em ti um exemplo de integridade, excelência, compaixão. Que teu ambiente de trabalho seja transformado pela tua presença. Declaro que tu serás usado por Deus para trazer cura emocional a pessoas feridas, esperança a pessoas desanimadas, direção a pessoas confusas, não necessariamente através de um ministério formal, mas através da maneira como vives, das palavras que falas, do amor que demonstras. Eu te abençoo com longevidade, que tua vida seja longa e produtiva. Que vejas teus filhos crescerem e se tornarem pessoas de caráter. Que tenhas o privilégio de conhecer teus netos e deixar uma herança espiritual para as gerações futuras. Que tua velhice seja coroada de honra, sabedoria, respeito. Que sejas conhecido como uma pessoa que viveu com propósito, que fez diferença, que deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. Que quando tua jornada terrena chegar ao fim, possas dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, enquanto esta oração chega ao fim, quero que visualizes anjos do Senhor postando guarda à porta da tua casa. Eles trabalham em turnos de 24 horas, nunca dormem, nunca se cansam, nunca tiram folga. Eles receberam ordens específicas do próprio Deus para proteger tua vida, tua família, tua propriedade. Visualiza também um manto de proteção descendo sobre ti como uma chuva suave, mas poderosa. É o manto da presença de Deus, tecido com fios de amor, bordado com promessas, perfumado com misericórdia. Este manto te acompanhará por onde fores, te cobrirá enquanto dormes, te aquecerá nos dias frios da alma. Declaro que quando saíres de casa amanhã, não estarás saindo sozinho. O anjo do Senhor vai adiante de ti, preparando o caminho, removendo obstáculos, abrindo portas. O Espírito Santo caminha ao teu lado como companheiro fiel, consolador presente, guia seguro. E o próprio Jesus caminha atrás de ti como retaguarda, protegendo-te dos ataques que vêm pela calada, das ciladas que são armadas nas suas costas. Que esta tripla proteção divina seja tua experiência diária daqui em diante. Pai Celestial, eu entrego cada pessoa que ouviu esta oração em tuas mãos poderosas e amorosas. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada sonho, cada medo.
Tu sabes quem precisava especificamente ouvir cada palavra que foi pronunciada aqui. Que esta oração não termine quando o áudio acabar, mas continue ecoando nos corações e mentes durante os próximos dias. Que as declarações feitas aqui se cumpram na vida real, de forma tangível e inegável. Que todos possam testemunhar da fidelidade de Deus e do poder da oração. Senhor, abençoa cada pessoa com tua paz que excede todo entendimento, com tua alegria indizível e gloriosa, com teu amor que nunca falha nem desiste, com tua esperança, que é como âncora firme e segura da alma. E agora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, descanse sobre cada um, permaneça com cada um, e os acompanhe agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Que a paz do Senhor permaneça contigo, filho amado, filha querida. Vai em paz. Vai na certeza de que foste tocado pelo amor de Deus nesta noite. E lembra-te sempre, tu és precioso aos olhos de Deus, tens valor inestimável, e tua vida tem propósito eterno. Que durmas no descanso dos justos e acordes renovado para um novo dia de bênçãos. Até nos encontrarmos novamente na presença do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente.